Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. O assunto de hoje é carboidratos, ou seja, tudo aquilo que a gente mais gosta de comer e engorda, infelizmente. Massas em geral, como pão, macarrão, biscoito, cereais, ou seja, tudo de bom. Então vamos aprender um pouquinho sobre eles hoje. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios, né? Ou seja, açúcares. Carboidratos são açúcares. Glicídios, cuidado para não confundir com glicerídeo. Glicerídeo é gordura, glicídio é carboidrato, açúcar, tá? Eles são compostos orgânicos porque na sua composição nós vamos encontrar carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles possuem duas funções principais. Função energética, ou seja, são os carboidratos que dão energia para os seres vivos. Então, a maioria da energia que os seres vivos adquirem para fazer as suas atividades normais, né, do seu dia a dia, como andar, falar, pensar e etc., são produzidas e adquiridas por meio da energia do carboidrato. Outra função é a função estrutural. Então, eu coloquei aqui uma foto, né, de um corte, né, de uma folha de planta, no caso aqui, acho que era até da cebola, né? Então, aqui tem uma planta onde você observa no microscópio. Aqui você vê, ó, a parede celular. Essa parede celular, ela é feita de celulose, que é um carboidrato. E a celulose, ela dá rigidez, dá estrutura firme para a célula vegetal, tá? Então, ela faz a arquitetura das células, principalmente na função estrutural. Então, aqui tem a composição, né? Ele participa da composição de estruturas como o DNA, que são os ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos em geral, não é só o DNA, pode ser o RNA também. Então, aqui tem uma fórmula, onde eu vou ter aqui um grupamento fosfato, então eu vou ter 3 fosfatos aqui, que é o ATP, né, o trifosfato de adenosina, ligado a uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que vai estar ligada a uma base nitrogenada. No caso do DNA, quais são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina e citosina. E se eu estiver falando de RNA, quais são as bases nitrogenadas? Adenina, uracila, citosina e guanina. Então, ó, um grupamento fosfato ligado a um açúcar de 5 carbonos ligado a uma base nitrogenada. Então, essa é a composição do ácido nucleico. Como que os carboidratos eles são classificados? Pela quantidade de carbono na sua cadeia. Então, o primeiro deles são os monossacarídeos. Então, a palavra mono já destaca mais ou menos a quantidade que vai ter, né? Pode variar de 2 até 7 átomos de carbono. Então, se tiver 2, é considerado diose. 3, triose. 4, tetrose. 5, pentose. 6, hexose. E 7, heptose. Então, vai de 2 até 7 carbonos na sua cadeia. Mas qual desses aqui são mais importantes? Eu destaco as pentoses, por serem os carboidratos dos ácidos nucleicos, né? Então, se eu estiver falando de RNA, o açúcar, a pentose que está ali, é, no caso, a ribose, se eu estiver falando de RNA. E se eu estiver falando de DNA, qual é o açúcar que vai estar ali? Qual é a pentose que vai estar ali? É a desoxirribose, ok? Então, esses são os dois principais exemplos de pentose. E a hexose? Hexose também é classificada, né, porque vai ter o quê? 6 carbonos na sua composição. Quais são as mais conhecidas? Temos ali a glicose, a frutose, a galactose, né? Então, essas são as mais conhecidas. Então, esses dois aqui, desse grupo monossacarídeos, são os que são mais cobrados. Próximo grupo é o dos oligossacarídeos. Aqui já vai ter uma cadeia um pouquinho maior, né, com uma quantidade um pouquinho maior de carbono, que vai de 2 a 20 monossacarídeos, né?
Então, eles são conhecidos também como disacarídeos, porque eu vou ter uma associação de 2 monossacarídeos, um ligado ao outro, formando um oligosacarídeo. Exemplo, nós temos a sacarose, que é esse açúcar que a gente usa na nossa cozinha, né? Que vem da onde? Lá da cana-de-açúcar. Que também pode produzir etanol, que é um combustível, pode produzir a cachaça, que é uma bebida alcoólica, né? Então, essa sacarose, ela é a união de uma glicose mais uma frutose. Então, a união de 2 monossacarídeos formei um disacarídeo, que também é conhecido como oligosacarídeo, que é a sacarose. Outro exemplo, nós temos a lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? Então, é a união de uma glicose com uma galactose que vai formar a lactose. Você já deve ter ouvido falar muito em lactose. Tem algumas pessoas que são intolerantes à lactose, ou seja, se elas absorverem o açúcar do leite, que é a lactose, elas vão passar mal. Como assim? O que acontece? No nosso intestino, nós temos bactérias ali, né, que ajudam a fazer o quê? A fazer a degradação daquilo que comemos. Então, se eu estou ali ingerindo leite ou algum derivado do leite que vai ter esse açúcar, e as pessoas que são intolerantes à lactose não fabricam uma enzima chamada lactase, que vai quebrar esse açúcar. Porque você está ingerindo ali de forma uma macromolécula. Eu preciso quebrar para que essa macromolécula forme várias micromoléculas para que entre na célula. Eu não tenho essa enzima, que é a lactase, que vai quebrar esse açúcar. Então, ele vai chegar inteiro lá no intestino. Aí as bactérias vão fermentar esse açúcar, vai produzir muitos gases, vai provocar cólicas intestinais na pessoa, inclusive diarreia, né? Então essa é a intolerância à lactose. A pessoa não fabrica a enzima lactase, que vai ajudar a degradar esse açúcar do leite. Outro exemplo é a maltose, né? Que ela vem da fabricação de cerveja. A gente já viu, cerveja é puro malte, né? Malte é um açúcar. Esse açúcar vem da onde? 2 cereais, que é da união de uma glicose com outra glicose. Então, são 2 glicoses que vai formar a maltose, tá? E essas moléculas, elas vão se unir de forma o quê? Com uma ligação covalente, ou também conhecida como ligação glicosídica, que é onde vai ter as moléculas aqui que vão se atrair, principalmente o oxigênio com o carbono. Essas moléculas vão sofrer a atração, formando aqui essas uniões que são chamadas de ligações covalentes. Então é assim que um monossacarídeo vai se ligar a outro monossacarídeo, formando um disacarídeo. E nós temos o polissacarídeo, que são aquelas cadeias enormes. Olha só essa foto, ó, são cadeias enormes de carboidrato, né? Então, são formados por mais de 20 monossacarídeos. Então, são enormes mesmo. E nós temos o exemplo dos polissacarídeos estruturais e dos energéticos. Os estruturais são a celulose e a actina, e os energéticos, o amido e o glicogênio. Então, vamos ver cada um deles. Vou começar pela celulose, que é estrutural. A celulose, ela vai formar a parede celular das plantas, né? Como a gente já tinha falado. E os animais que são herbívoros, que se alimentam dessas plantas, né? Vou botar aqui o exemplo da vaca. A vaca é um animal ruminante. Ela vai ter no seu aparelho digestivo 2 estômagos. O primeiro estômago é chamado de rumen, né? Que é onde vai ter ali várias bactérias que vão ajudar a esse animal degradar a celulose. Já que os animais, em geral, não conseguem degradar a celulose, se não tiver uma ajuda, né? No caso aqui da vaca, no primeiro estômago dela, ela vai ter justamente essas bactérias. Então, o que a vaca vai fazer? Ela vai se alimentar do capim, da planta, né? Vai comer, vai mastigar e vai fazer o quê? Engolir e vai parar no seu primeiro estômago, onde as bactérias vão começar a fazer essa degradação. E ela faz esse processo várias vezes, por isso que ela é chamada de ruminante. Aí ela vai regurgitar e engolir novamente, vai fazer isso várias vezes,
até essa celulose estar totalmente degradada. Aí então vai passar para o segundo estômago, onde ela vai absorver esse carboidrato para se alimentar. Nós, seres humanos, não temos dois estômagos, temos um só. E também não temos essas bactérias para ajudar a fazer a degradação, no caso da celulose. Então, vamos supor que se eu for comer aqui uma salada de alface, a alface tem celulose. É claro que eu vou absorver ali nutrientes como sais minerais e também vitaminas, mas a fibra da celulose, no caso o carboidrato que está fazendo a composição da celulose, eu não vou conseguir absorver. Então, no caso da alface, vai servir para mim só como o quê? Para ajudar o trânsito intestinal, a empurrar o bolo fecal, para que eu consiga ir ao banheiro com mais facilidade. Outro carboidrato estrutural é a quitina. Aonde que eu encontro essa quitina? Na parede celular dos fungos e também fazendo o quê? O exoesqueleto dos artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos. Então eu coloquei aqui três exemplos de insetos diferentes. Nós temos a barata, o besouro e a cigarra. Aqui nessa foto você observa a cigarra até largando, né, o seu exoesqueleto, porque esses animais eles fazem um processo chamado de ectise, ou seja, muda. Então eles vão precisar crescer, aumentar o seu tamanho, o volume corporal. E esse exoesqueleto, por ser rígido, por ser firme, ele funciona como se fosse um molde, como se fosse uma armadura, e não deixa o animal crescer. Então, o que esses animais fazem? Eles soltam, liberam esse exoesqueleto, saem dali, vão crescer, aumentar o seu tamanho e depois criar um novo exoesqueleto para fazer o quê? Qual é a função desse exoesqueleto? Proteção e também ajuda a não perder água para o meio ambiente. No caso do besouro, né? Já experimentou pisar em cima de um besouro? Às vezes você pisa, põe toda a sua força ali em cima, tira o pé, o besouro está lá andando como se nada tivesse acontecido. Porque essa carapaça, esse exoesqueleto de quitina, de ser tão firme, tão forte, ajudou a proteger ele contra esse impacto mecânico da sua pisada. Ou então, quando você vai lá e mata uma barata, né? Já escutou aquele creque? Mata a barata daquele creque? Ou seja, você está escutando nada mais do que o barulho do exoesqueleto da barata sendo quebrado. No caso aqui do besouro é um pouco mais resistente, da barata é menos resistente, mas todos eles são feitos de quitina, que é esse carboidrato estrutural. Aí você pensa assim, mas carboidrato é açúcar, então a barata é docinha? Se quiser experimentar, fique à vontade, eu tô fora. Então pegar uma barata e comer não é a minha praia. Mas nem todo carboidrato ele é doce, né? Principalmente aqueles carboidratos que são os polissacarídeos, que são de carboidratos de cadeias grandes, longas. Esses não têm um gosto adocicado. O que vai ter o gosto adocicado são aqueles carboidratos de cadeias de poucos carbonos na sua cadeia, que são os monossacarídeos, por exemplo. Mas se quiser experimentar uma barata, fica à vontade. Próximo carboidrato que eu coloquei aqui de exemplo é o amido. Aí agora já é de reserva, né? O amido, ele é uma reserva de carboidrato de quem? Das plantas. Então aqui, ó, a batata inglesa, a batata doce, são exemplos de acúmulo de amido, de carboidrato na planta. Então quando a planta faz fotossíntese e excede a quantidade de carboidrato que ela fabricou, ela não vai usar aquilo tudo, ela pode armazenar, e pode armazenar em forma de amido. E é onde que a gente encontra nos vegetais? Principalmente nas suas raízes, como a batata doce, ou em alguns caules, que é no caso a batata inglesa. E ele tem uma estrutura helicoidal, né, que é a formação desse carboidrato. O outro carboidrato também de reserva, agora já é a reserva de quem? Dos fungos e dos animais, né? É o glicogênio. Ele tem uma estrutura do tipo ramificada. No caso dos animais, você pode absorver e armazenar esse carboidrato em duas estruturas do seu corpo. A primeira delas é nos músculos, né? Então eu tenho carboidrato armazenado nos músculos. E o outro lugar que eu posso armazenar esse carboidrato em forma de glicogênio é no fígado.
tá? Então são esses dois lugares que os animais vão armazenar o carboidrato. E no caso, esse carboidrato, quando ele é armazenado por fígado, ele tem uma função interessante junto a um outro órgão que a gente tem no nosso aparelho digestório, que é o pâncreas. Então, ó, como são os hormônios são produzidos pelo pâncreas relacionados à glicemia, ou seja, a quantidade de glicose, o carboidrato armazenado no nosso corpo. Então, vamos entender essa figura aqui. Então, o pâncreas é um órgão que vai secretar dois tipos de hormônio, tá? Nós temos a insulina e o glucagon. Como que esses dois hormônios eles funcionam para manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio da glicose no nosso corpo, em condições normais? É claro que um diabético é outra história, não é assim que funciona, tá? Porque eles vão ter deficiência na fabricação desses hormônios, ou da insulina ou do glucagon. Então não vai ter esse controle, essa homeostase. Mas falando de uma pessoa normal, como é que funciona? Então aqui eu vou me alimentar. O alimento vai ser digerido e vai cair na minha corrente sanguínea, o carboidrato. Então vai estar ali no meu sangue. Se eu comer, a taxa de glicose no meu sangue vai estar o quê? Alta. Aí o pâncreas vai fazer o quê? Vai secretar o hormônio chamado insulina pelas células beta, porque o pâncreas tem dois tipos de célula, tem a célula beta e a célula alfa. Nesse caso, a célula alfa vai estar inibida e vai estimular a célula beta a produzir a insulina. A insulina, o que ela vai fazer? Ela vai abaixar a quantidade de glicose no nosso sangue. Então, o fígado ele absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Então, a insulina vai fazer o quê? Vai pegar esse açúcar que estava na corrente sanguínea e vai levar para onde? Lá para o fígado para ser armazenado em forma de glicogênio. Então, a quantidade de açúcar que estava no meu sangue vai fazer o quê? Vai diminuir porque ele vai ser armazenado no fígado, né? E quem vai fazer isso, esse processo? A insulina. Já quando eu estou, por exemplo, com várias horas sem comer, vamos supor que eu fiz um jejum de 16 horas, né? Fui fazer um exame de sangue, lá pede para fazer um jejum de 12 horas, mas até eu ser atendida, até eu chegar no local do laboratório, até eu fazer tudo, sei lá, demorou um pouquinho mais e extrapolou as 12 horas. Então fiquei lá com 14, 16, eu já estou quase desmaiando de fome, né? O que o corpo faz para evitar com que a pessoa desmaie, né? Ou que a pessoa tenha uma quantidade baixa demais de glicose no sangue e ela venha a desmaiar? Então, ó, a baixa taxa de glicose vai estimular agora não a célula beta, porque a célula beta ela vai produzir insulina. Se eu já estou com baixa quantidade de glicose no meu sangue e ainda produz insulina, vai praticamente zerar a quantidade de glicose. Aí realmente eu vou desmaiar. Então, a baixa taxa de glicose vai inibir a célula beta e vai estimular agora a célula alfa. Essa célula alfa do pâncreas vai produzir um outro hormônio chamado de glucagon. Esse glucagon vai pegar o glicogênio que estava armazenado lá no fígado, de coisas que comi outros dias, né? E ficou armazenado lá. Vai pegar esse glicogênio, vai quebrar esse glicogênio, vai transformar ele em micromoléculas de glicose, em monossacarídeos, e vai liberar onde? Na minha corrente sanguínea, para que eu possa ter uma energia e não venha a desmaiar, tá? Então é assim que funciona esses dois hormônios. A insulina ela vai baixar a quantidade de glicose no meu sangue, porque ela vai pegar essa glicose, vai levar lá para o meu fígado para ele ser o quê? Guardado em forma de glicogênio. E no caso do glucagon, ele vai fazer o sentido contrário. Ele vai pegar esse glicogênio que foi armazenado lá no fígado e vai liberar essa glicose e jogar na minha corrente sanguínea para que eu possa ter o quê? Uma quantidade maior de glicose, visto que eu estou em jejum, não comi. Então, para que evite que eu desmaie, o corpo faz essa homeostase. Ok? Conseguiram entender? Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, né?
A gente vai falar sobre outros assuntos. Então já peguem a apostila, já podem ler, já podem fazer os exercícios. E qualquer coisa é só me mandar uma pergunta com dúvida que eu respondo. Grande abraço, até a próxima, tchau.